Estamos de volta com o programa Hora do Debate Especial aqui na Strong Life. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente à temática de hoje. Hoje tenho convidados especiais que entendem desta temática. Tenho JC Maloa, ele que é mestre em economia e também reverendo. Tenho Albino Manguene, ele que é cientista político, teólogo e pastor. Volto agora com o reverendo Jesse Maló. Reverendo, olhando para essa questão do imposto, a igreja deve ou não pagar o imposto? Primeiro quero lamentar se há um homem de Deus que pensa dessa maneira. Não sei, esse tal de cá, como é que é? É pastor? É profeta. Talvez, só podia ser mesmo um profeta, talvez. Por que, reverendo? Porque qualquer pessoa com mínimo conhecimento da Bíblia, mínimo, estou a falar do mínimo, aquele que está a começar, que chegou há uma semana numa congregação, sentou para fazer estudo bíblico dominical, não pensaria dessa maneira, não é? Então, é mais do que razão suficiente para esse indivíduo voltar para... Os profetas não vão não ter lá uma formação teológica ou é tudo revelação? Não, talvez tenham, não vamos colocar todos os macacos no mesmo galho, né? Talvez tenham, então não vamos generalizar. Cada caso é um caso. Infelizmente temos muitos casos negativos e depois acaba também levando aqueles que estejam a fazer um bom trabalho e tudo mais à lama. No entanto, o conhecimento bíblico, doutrinário, um fundamento das Sagradas Escrituras é muito importante. Indo pela própria Bíblia, o apóstolo Paulo, que é um exemplo dos apóstolos dos gentios, teve que se assentar e teve que aprender, teve que estudar. Então, o conhecimento é sempre muito importante. Os apóstolos tiveram que fazer o mesmo. Atos 2, versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino. Então, o ensino é muito importante para não cometer esse tipo de erro, chegar e falar à toa, não é? Então, ele falou à toa. E qualquer outro, não sei, eu ainda não vi muitos comentários aí, mas as pessoas falam muito à toa. Isso é mau. Olha, eu vou dar exemplo de duas constituições que estão muito bem formuladas sobre isso. Da Índia, o artigo 27 da Constituição indiana diz assim, quando trata de liberdade quanto ao pagamento dos impostos para a promoção de qualquer religião, diz assim, nenhuma pessoa será obrigada a pagar qualquer impostos cujas receitas sejam especificamente destinadas ao pagamento de despesas para a promoção ou manutenção de qualquer religião ou denominação religiosa em particular. É isto que nós estamos a procurar nesta sociedade. Artigos como estes. Não é? Não o inverso. Aquela nossa proposta de lei que seguiu, ela não diz isto, ela diz o inverso. Ela diz que sim, tem que taxar. Quando as outras constituições, como da Índia, ela é clara em dizer que não pode. Está a perceber qual é aqui o cerne da questão? Esta disposição, por exemplo, proíbe o Estado de favorecer, patrocinar ou apoiar uma religião em detrimento de outra. Porque, por exemplo, nas igrejas cuja a capacidade de tributação é baixa, né? Não há de haver, por exemplo, este tipo de mecanismo não vai fluir. Aqui em Moçambique temos empresas que funcionam já há muito tempo, que não conseguem ser tributadas, o Estado não consegue as tributar. Okay? Então, é importante que haja esta separação muito clara, de maneiras a que nós não tenhamos aqui um Estado que vai gastar dinheiro público tentando arrecadar impostos onde não devia arrecadar. A Austrália, por exemplo, na sua secção 116, é outro país, escreveu assim, a Commonwealth não fará... Este é muito mais interessante. Eu gostei quando me deparei com esta secção 116 da Constituição da Austrália, eu disse, uau! Uau! Diz assim, a Commonwealth... Ouça só isto, pastor Albino. A Commonwealth não fará nenhuma lei. Está entendendo? Eles não vão fazer lei. Está na Constituição. A Commonwealth não fará nenhuma lei para estabelecer qualquer religião. Quer dizer, eles não têm lei para estabelecer religião. Ou para impor qualquer observância religiosa. Ou para proibir o livre exercício de qualquer religião.
e nenhum teste religioso será exigido como qualificação para qualquer cargo ou confiança pública sob a Commonwealth. É isto que nós estamos à procura. Eles estão a dizer aqui que na Austrália não se pode fazer uma lei de liberdade religiosa. Australianos, socorro. Vamos pedir socorro na Austrália. Ou vamos pedir socorro nos Estados Unidos através da emenda Johnson. Ou vamos procurar um outro país aí que entenda o que é Estado laico para vir aqui dar uma aula a um ministério que devia estar cheio de juristas que entendem exatamente o que é um Estado laico. Tá percebendo? Então não vamos aqui... Eu vou voltar a bater na minha tecla inicial. Nós estamos a viver um retrocesso aqui neste país e é desnecessário. E queremos provocar aqui uma crise... uma crise entre a igreja e o executivo. Desnecessário. A bem da verdade, o Ministério da Justiça, né, desde a subida da ministra Kida, que está tendo problemas. Estamos sempre aqui. Nós temos muitos assuntos para tratar. Nós somos pregadores. Nós queremos falar de pecado. Nós queremos falar de arrependimento. E temos que estar sempre a vir para a televisão para corrigir um erro de interpretação, de lógica, daquilo que é de facto o Estado laico. Não pode. Nós já temos quase 40 e tal anos de independência. Não podemos estar aqui a retroceder nas nossas liberdades. Okay? Esta lei de liberdade religiosa, eu apelo à Assembleia da República que chumbe ela por completo. Rasgue esta lei de liberdade religiosa, ok? Se querem realmente que haja alguma coisa que vá regular a atividade religiosa em Moçambique, permitam que nós, os pastores, nós estamos a fazer o trabalho, os reverendos, os profetas, os bispos e por aí em diante, permitam-nos sentar e fazer um trabalho básico sobre isso. Mas, a bem da verdade, se nós olharmos, por exemplo, ao direito comparado, diríamos que nem isso sequer poderíamos fazer, porque estamos aqui a ver o exemplo da Austrália, que não se misca nesses assuntos. Agora, a pergunta que fez aqui ao pastor, de facto, o imposto reside sobre o quê? O imposto vai recair sobre, por exemplo, o imposto predial, ok? O imposto predial, as pessoas pagam o imposto predial aqui neste país. Temos imposto sobre valor acrescentado, né? O IVA, as pessoas pagam o imposto sobre valor acrescentado. As pessoas que pagam estes impostos são estes membros das igrejas. E eles fluem para as igrejas. O dízimo, ok? O dízimo é um ato de agradecimento a Deus. É por isso que mesmo os países que cobram os impostos, que eu fiz aqui a citação, eles não retêm este valor, ok? Eles apenas o canalizam para as devidas igrejas, para a continuidade deste trabalho. Só que também é problemático. Por exemplo, no caso da Itália, eu estava aqui a fazer um levantamento. No caso da Itália, eles identificaram algumas igrejas que as pessoas podem realmente fazer esse desconto diretamente para as suas igrejas. Que é o caso daqui, temos a Católica, a Waldensian, o Sétimo Dia, a Assembleia de Deus, os judeus, os luteranos, os batistas, os ortodoxos, os gregos, a Igreja Apostólica Pentecostal, budistas e hindus. E os que não fazem parte deste grupo, como é que vão fazer então? Está a entender? Mas eles resolveram isso de uma maneira muito prática. As igrejas que não estão registradas no sistema, alguns desses países, não sei o caso da Itália, mas alguns desses países resolveram isso desta maneira. As igrejas que não estão registradas no sistema, elas recebem os seus dízimos, os dízimos do coisa, e depois fazem uma declaração apenas, a dizer quanto é que receberam e tudo mais, para fins de controle da política fiscal e monetária destes países. No entanto, não pagam uma taxa como tal. E aqueles que pedem ao Estado para fazer isso, o desconto é feito diretamente da fonte, que pode facilitar até, porque, olha, estes países, de certa maneira, estão frios em termos de congregação religiosa. Muitos não vão para a igreja, de
facto. Mas elas se identificam com uma determinada religião. E a partir do seu salário, elas depositam, ficam em casa e estão calmos assim mesmo. No entanto, isto não é prático no exercício bíblico da liberdade cristã. As pessoas querem estar na igreja, querem ter o prazer de levarem as suas ofertas, depositarem, de receberem uma oração naquele ato e tudo mais. E nós queremos aqui criar uma lei que depois vai desvirtuar tudo isto. É problemático. Obrigado, reverendo Jesse Maloa. Teólogo, como é que olha para essa questão dos impostos? Será que as igrejas devem ou não pagar os impostos? Tendo em conta também a seguinte argumentação do Augusto Pellembe, que esteve aqui no programa Hora de Debate na sexta-feira, com o pastor Fernando Chauk, afirmou que na Assembleia da República, uma vez que está na Assembleia da República, esta lei não vai passar. Esta lei, por enquanto, não vai passar porque o governo precisa dos votos da igreja. E tendo os votos depois das eleições, é aí que a lei será aprovada. Como é que olha para isso? Certo. Primeiro, não aos impostos, porque quando nós vamos, por exemplo, na lei que regula a questão dos impostos, no artigo 10, quando fala das associações de utilidade pública, número 1, a linha A diz: as entidades de bem público, social ou cultural devidamente reconhecidas quando estas não têm como objeto atividades comerciais, industriais ou agrícolas, são isentas de pagar o imposto. É o que diz a lei que regula sobre os impostos. Essa lei é moçambicana, é atual, está em vigor. Não conheço nenhuma igreja que tenha como objeto empresa, que tenha como objeto fim comercial. Não conheço nenhuma igreja com esse objeto. Não existe na República de Moçambique uma igreja que tem como objeto empresa ou que tem fim comercial. Logo, é absurdo querer cobrar imposto às igrejas. Agora, dois, o que disseram o ilustre Augusto Pellembe, o pastor Fernando Chauk, faz sentido. Faz sentido. Porque agora querem encontrar os distraídos, de facto não vão aprovar a lei. Não vão aprovar. E tem que se prestar atenção neste Estado moçambicano. Sabe, os assuntos religiosos são um braço criado pelo governo da Frelimo. Responde à agenda do Estado. Não representa os interesses dos religiosos. São pagos pelo Estado. O honorário deles é pago pelo Estado. Então, esses são pagos para perseguir uma agenda do Estado. Conselho Cristão de Moçambique é uma célula do governo e do Partido Vermelho. Esses não estão para representar os interesses dos cristãos. Esses estão para lamber a bota do governo. Não representam. Conselho Nacional das Confecções Religiosas. Não sei se é o átrio, é pátio, é núcleo, é célula, mas também foi criado pelo governo. Estes representam os interesses do governo, não representam os interesses dos religiosos. Agora, é tempo da igreja se organizar para ter uma entidade que representa os seus próprios interesses. Porque essas instituições que eu citei já estão capturados. E existem pastores também que já estão capturados, fazem parte do sistema. Já são pastores do umbigo, estão preocupados em defender o estômago deles. E eles são da Dumele daqui da bochecha. E calam, não falam nada. Não falam nada porque deram mele daqui. Não é para falar. E vivem comendo. E não representam mais os interesses da igreja. Então, é necessário
é importante a igreja se levantar, representar os seus próprios interesses. 2, isso é um ato de perseguição à igreja. É um ato de perseguição porque até a terminologia que é usado, as igrejas passam a pagar imposto. As igrejas, a Metramo não é uma instituição religiosa. O Islã não é uma instituição religiosa. Por que que os outros, temos o hinduísmo, temos o shintoísmo, temos várias, para perceber que essa lei é discriminatória, só fala de igrejas. Estamos a dizer o quê? O Estado, através do Ministério da Justiça, não tem agenda de governação. Me diga o que é que o Ministério da Justiça fez que muda, altera a estrutura da sociedade, que causa impacto na sociedade. Um programa, um projeto de governação que a sociedade está a ser massivamente beneficiada. Qual é a agenda? Não tem nenhuma agenda. E a agenda é perseguir as igrejas. Obrigado, teólogo e cientista político Albino. Reverendo, qual é a sua posição relativamente à laicidade no nosso país? Será que o Ministério da Justiça está perseguindo as igrejas? Por que não aparece uma lei onde os curandeiros paguem impostos? Tudo é igreja, tudo é igreja. Por que, reverendo? Bom, eu não vou colocar a coisa muito nesse sentido, muito nessa vertente. O que na minha ótica, na minha análise, o que está a acontecer aqui em Moçambique é que, de fato, nunca houve uma cultura bíblica, uma cultura de conhecimento do que de facto é o trabalho da igreja. A igreja, ela durante muito tempo não foi considerada de facto um serviço essencial. Então essa é a base do problema, a perspectiva da essencialidade da igreja. E esta mudança de paradigma começa da própria igreja, ok? A igreja cometeu muitos erros na interação com o próprio Estado, na interação com o próprio governo. A igreja cometeu muitos erros no sentido de massificar o conhecimento bíblico do que realmente é a igreja e passar este conhecimento, a agressividade na difusão deste conhecimento. E o que aconteceu foi que os que depois vieram e fizeram um boom deste conhecimento, fizeram de forma errada. Okay? As igrejas que chegaram aqui e com uma certa agressividade começaram a meter em todas as paragens do país igrejas, tinham uma perspectiva mercantilista. E a percepção das pessoas que também não eram muito abalizadas na Bíblia era de que, de facto, estas igrejas tinham como objetivo arrecadar finanças, arrecadar fundos e ter dinheiro e tudo mais, e a coisa começou se estragando nesse momento. No entanto, apesar deste fraco, é por isso que eu começava por dizer que aquela direção está mal assessorada de alguma maneira. Mas, não obstante isso, okay, tu tens todo o campo de ação para sentar com a igreja. E quando falo sentar com a igreja, nós estamos a falar de sentar apenas com os que o pastor Albino aqui citou. Mas estamos a falar de toda a extensão do que realmente é a igreja. E colher sensibilidades. O que acontece, meu querido, no que diz respeito à lei de liberdade religiosa? Estamos aqui a discutir a lei de liberdade religiosa, um aspecto apenas, só para tu ver o quão crítico é, porque se começássemos a pegar o resto ali, não sairíamos daqui hoje. É que faz-se tudo na surdina. A escutação da lei foi feita a Zoom no momento do Covid-19. Depois, as propostas foram colocadas, não foram devidamente observadas. Quando ia-se levar a proposta para o Conselho de Ministros, simulou-se ali que iam chamar alguns pastores e tal, até pediram o draft que nós tínhamos preparado, e no fim, o nosso draft desapareceu, não é isso, ok? Quando pedi a proposta da lei de liberdade religiosa que foi enviada, porque eu disse, olha, eu vou para a televisão para conversar sobre esse assunto. Por favor, me enviem lá a lei de liberdade religiosa. Eu quero saber o que vocês mandaram para lá.
não me deram. Só me deram aquele artigo que fala dos impostos. Quer dizer, estão a esconder o quê? Se é uma lei que vai ser discutida no parlamento, não é? Vai ser analisada e tudo mais, qual é o problema de colocar no site e dizer a lei que nós estamos a enviar lá, que vai regular a vossa atividade, é esta? Ok? Então, já se começou-se com uma base de escusa, se nós pudermos dizer, não, de fato aqui houve um problema. Agora, neste momento que nós estamos a tratar o assunto, já não há desculpa. Neste momento, eles são culpados por todos os erros que estão a cometer. Por quê? Porque nós estamos abertos, estamos aqui para interagir, para falar, para dizer o que é, para explicar, para trabalhar, para criticar, ok? Nós não somos nós não somos aqui um grupo de máfia em que se o pastor Albino estiver, por exemplo, a fazer alguma coisa errada, que nós vamos estar ali a protegê-lo a todo custo. Não. Isto é a igreja do Senhor. Nós temos uma conduta, temos uma forma de ser e estar, temos regulamentos claros. Agora, há que entender uma coisa. Quando Jesus instituiu a igreja, Mateus 15, foi Mateus 15, né? Em que Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, por causa desta tua boa confissão, a partir de hoje tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. As portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Dar-te as chaves do reino, que ligares na terra ficará ligado ao céu, que desligares na terra ficará desligado no céu. Há que entender que a igreja é um reino. A igreja é um estado. A igreja é um corpo. A igreja é uma instituição com todos os serviços, ok? Igualitários à composição de um estado. Se nós sabemos hoje fazemos uma descrição de como deve funcionar um estado, esta articulação do estado como tal não começou na terra, começou nos céus. O primeiro estado que foi criado foi o estado celestial, com um rei, ok? Com 24 anciões, conselheiros, com querubins, com serafins, ok? Com um exército, com toda uma administração. Tudo isto começou nos céus. Em 30 segundos para terminar. Então, há que perceber que quando nós dizemos que o Estado o Estado é laico, é porque, de facto, tem que se dar ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado não pode tentar governar a igreja, porque a igreja já é um corpo. É por causa deste entendimento, por exemplo, que na Itália nós temos um Estado Vaticano. O Estado do Vaticano é por causa desta percepção que se teve de que não, nós temos que dar esta liberdade a este povo de ter o seu Estado, de ter as suas leis, de ter a sua maneira de fazer as coisas, de respeitarmos os seus procedimentos, porque de fato a igreja é um governo. Se o governo deste país quiser se imiscuir nos assuntos do governo da igreja, vai ser problemático, haverá conflitos. E esse conflito não é porque o pastor Albino ou o reverendo Maló vão se levantar, não. Haverá uma guerra que o país em si vai fazer com o próprio Deus. E você vai ganhar uma guerra com Deus? Em 30 segundos, reverendo, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão acompanhando. Eu volto a repisar aquilo que eu tinha dito lá atrás. Eu apelo à Assembleia da República a rasgar essa lei de liberdade religiosa, porque nós que estamos diariamente trabalhando sobre estes aspectos, não entendemos nem sequer o propósito desta lei. E será mais uma lei que, se aprovada, não vai ser cumprida, porque a própria Constituição da República me dá esse direito de não obedecer a uma lei que seja inconstitucional. Nós vamos lutar para... Isto que estamos a fazer agora, estamos a tentar lutar para ver se a Assembleia da República para com essa pouca vergonha. Se a Assembleia da República não parar com essa pouca vergonha, vamos recorrer ao Conselho Constitucional para, de uma vez por todas, declarar a inconstitucionalidade desta lei. Se o Conselho Constitucional, por alguma razão, assim não o fizer, nós, que somos um governo, pura e simplesmente vamos rasgar isto porque não tem nenhum sentido. Obrigado, reverendo Jesse Maló. Pastor e teólogo, olhando para o tema de hoje,
impostos nas igrejas. Últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o programa de hoje. Também pode deixar uma mensagem para o nosso governo. Perfeito. Dizer que esta questão não deve se proceder, não deve se avançar. Porque as igrejas mercantilísticas, se nós formos a contar, não passam 5. O Estado as conhece. E por que não vai atuar? É porque são financiadores lá. E quer responsabilizar os demais, os coitados. Não passam de 5. São bem conhecidos. E o governo as conhece. Metem cotas lá. E não pode. Por que não estamos a pegar os coitados? Por causa. 2. Se existem igrejas que fazem lavagem de dinheiro, como também se diz, é irmos atrás. O Ministério Público pode investigar essas igrejas, porque estão a praticar um ato criminoso. Se há suspeita de que a igreja X ou Y está a deixar de servir os interesses, os propósitos reais da existência da igreja, está a praticar atos criminosos, o Ministério Público instaure um processo crime ou começa a investigar para responsabilizar e não se criar leis para responsabilizar pessoas inocentes. Em Moçambique, para terminar, temos mais de 900 igrejas que estão registradas. Mais de 1000 igrejas não estão registradas. Significa que em maior número são igrejas que não têm registro. Por 30 quê? segundos para terminar. Por causa de insuficiência, alguns de membros, alguns por causa da burocracia. O que vai acontecer é que, ao se fechar essas igrejas por não estarem legais, isso pode levantar uma onda de hostilidade entre a igreja e o Estado. Não é saudável. Obrigado, pastor e cientista político Albino. Obrigado, reverendo e mestre G.C. Malou, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e Mar da Sabedoria. Previna-se da Covid-19. Deus abençoe.